Olá, pessoal! Estamos aqui de novo para mais uma aula de matemática, continuando o nosso assunto sobre radiciação. Na aula passada, eu coloquei para vocês sobre a definição de radiciação, como trabalhar e procurar saber o resultado usando a tabuada e o raciocínio lógico, pensando um pouquinho mais na base da adivinhação, tentando imaginar qual é o resultado. Agora não, agora nós vamos descobrir métodos que nos ajudam a resolver sem precisar ficar na tentativa e erro. Então vamos ao primeiro assunto, que nós temos muita coisa para ver hoje e muito curiosa em si, porque nós vamos aprender a extrair raízes sem usar calculadora. Afinal de contas, uma calculadora, basta você acionar o que você quer como resultado e você já obtém. Então você bate lá na raiz quadrada de 4, que é um número bem simples, foi um dos nossos exemplos na aula passada, e você já tem o resultado 2. É fácil. Mas quando você está num vestibular, quando você está num concurso, numa Olimpíada de Matemática, ou mesmo numa prova de matemática, como você faria? Então vamos ver aqui. Método simples. Que método simples eu estou chamando aqui? O por decomposição ou usando a simplificação de radicais. As duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que representa esse método simples de extração de raiz quadrada? Vamos ver um exemplo aqui, bem prático e rápido, né? Que eu acho que quem está aqui está buscando algo prático, né? Não é coisa para ficar perdendo tempo. Então eu quero extrair a raiz cúbica, por exemplo, de 216. Ah, então não é só raiz quadrada? Não. Na calculadora você tem só a raiz quadrada. Se você pegar uma calculadora científica, você talvez consiga programar e extrair o valor das outras raízes. É mais difícil. Então vamos ver aqui, raiz cúbica de 216. Se eu estou falando por decomposição, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um radicando e decompor ele em fatores primos. Então, lembrando o que é a decomposição em fatores primos. Eu vou dividir do menor número para o maior, quantas vezes for necessário, até a divisão do número não dar mais. Então, 216 é um número par. Logo, todo número par é divisível por 2. Aqui, nós temos então que 216 dividido por 2 é uma divisão que engana. Nós temos que ter alguns cuidados, porque eu posso fazer a divisão aqui de cabeça e achar que eu vou colocar um número aqui que às vezes não é. Por quê? Eu vou dar como exemplo. Eu posso dizer que 216 dividido por 2 é fácil, é 18. Não. Tem uma lógica dentro da divisão para ser utilizada para a gente ver quem é divisível por quem. Então vamos ver. Vamos fazer aqui para poder entender o que eu estou falando. 216 dividido por 2. É óbvio que você não é obrigado a fazer isso toda vez que estiver fazendo exercício. Você perde tempo. Aqui nós estamos vendo detalhes importantes da divisão. Então, 2 dividido por 2. Qual seria o valor? 1. Então, 1 vezes 2, 2. Para o 2 que eu estou trabalhando aqui, nada. Então dá 0. Aí eu abaixo 1. E vou dividir. 1 por 2, dá para dividir? Não dá. É aí que a gente erra quando faz de cabeça, que é o que eu estava falando. Então, 1 dividido por 2 não dá para dividir. Portanto, é nulo, é 0. 0 vezes 2 é 0, para 1, 1. Aí eu vou poder abaixar o número 16. Aí sim, 16 dividido por 2. Na tabuada do 2 é o 8. 8 vezes 2, 16. Para 16 nada. Então essa divisão, quando o número da casa das dezenas, ou se ele estiver na casa das centenas, ou na casa de milhares, mas aqui para nós, dezenas, não dá para dividir, eu tenho que indicar essa divisão no quociente na casa que ele está, a dezena, que é 0. Então,
Agora sim, a divisão de 216 por 2 é 108. Então tem que ter muito cuidado com essa divisão, porque muita gente erra aqui. Continua sendo um número par, então eu vou dividir por 2. Aí eu posso fazer de cabeça, aqui não vai correr esses riscos, né? Então, 108 dividido por 2 vai dar 54. 54 é um número ainda divisível por 2, por quê? Porque ele é par. Vejam bem, nós precisamos ter também a noção dos critérios de divisibilidade para poder fazer decomposição em fatores primos. Esse é um assunto que eu não trabalhei ainda nos vídeos e vou deixar para trabalhar bem lá para frente. Por quê? Isso você traz das bases, como traz a adição, a subtração, a multiplicação. Então, essas coisas bem simples que você já traz em conhecimento, nós vamos trabalhar, mas bem mais para frente. Agora é onde existe a dificuldade maior mesmo. Então, 54 dividido por 2, que é um número par, então eu vou dividir por 2, vai dar 27. E aí, 27 já não dá mais para dividir por 2, porque ele é um número ímpar. E números ímpares não se divide por 2. Que número então seria? Na sequência, dividiria por 3. Pensando nos critérios de divisibilidade, será que dá mesmo para dividir por 3? O que eu teria que fazer? Nos critérios de divisibilidade, eu somo esses dois números. Se ele for um número que pertence à tabuada do 3, ou seja, se ele for múltiplo de 3, ele é divisível por 3. Logo, 7 mais 2 é 9. Então, 9 é um número divisível por 3, que ele está na tabuada do 3. Por causa disso, ele é divisível por 3. Então, está aí uma explicação também dos critérios de divisibilidade. Então, 27 dividido por 3 é 9. E 9 também é divisível por 3. Então, 9 dividido por 3 é 3. E 3 dividido por 3 é 1. Quando não dá mais para dividir, que eu cheguei no 1, no fator 1, eu paro a divisão e vou pensar na extração da raiz. Então, olhando aqui, eu tenho 3 números 2, e portanto eu posso escrever como 2 ao cubo. E eu tenho 3 números 3, então eu posso escrever como 3 ao cubo. Esses são os números que vão lá dentro da raiz. Logo, nós vamos ter aqui raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Então, isso é decompor um número em fatores primos. Agora, como eu extraio essa raiz? Eu uso o método da simplificação, usando também algumas propriedades. Só que propriedades de potenciação, não de radiciação. Por quê? Porque essas propriedades que eu vou falar aqui é da potenciação. Da radiciação vai ser o assunto da próxima aula. Então aqui, na multiplicação de potências, eu não sei se vocês se recordam, mas nós podemos escrever o produto e o expoente, como ele é igual, ele fica um só. Eu posso escrever assim: raiz cúbica de 2 vezes 3 elevado a 3. É a mesma coisa, não é a mesma coisa? Porque eu posso distribuir esse 3 para o 2 e esse 3 para o 3, voltando ao status quo, ou seja, como estava no início. Aqui então dá para simplificar, que é o método que eu vou usar agora de simplificação de raízes. Então isso é uma novidade para nós aqui. Para simplificar a raiz, como é que eu faço? Eu simplifico o expoente do radicando com o índice da raiz. Então, se eu vou fazer essa simplificação, eu vou dividir por quanto aqui? Por 3. Ao dividir por 3, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Logo, só para escrever com riqueza de detalhes, mas isso não é obrigatório, pode fazer tudo direto quando se sabe, nós vamos ter aqui o resultado. Raiz 1 de 2 vezes 3, que é 6, elevado a 1. Na aula passada, um dos primeiros exercícios na resolução era a raiz 1 de 5, que dava 5. Porque quando o índice da raiz é 1, o resultado é o próprio radicando. E o radicando aqui é 6 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1
é ele mesmo. Logo, o resultado aqui é 6. Ou seja, eu simplifiquei os números iguais. Então, a raiz cúbica de 216 é 6. Simples assim, pessoal. Então, pessoal, agora o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, nós vamos fazer num processo direto para ficar uma coisa bem mais dinâmica e fácil. Então, a ideia é decompõe. Pega o 44 e divide por 2. 44 dividido por 2 é 22. 22 ainda dá para dividir por 2. Então, 22 dividido por 2 é 11. 11 dá para dividir por 2? Não. Ele é um número primo, ele é divisível só por 1 e por ele mesmo. Portanto, só dá para dividir aqui por 11 e aqui vai dar 1. Acabou. De acordo com os critérios do primeiro exemplo, é a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 11. Usando a simplificação, os expoentes que são iguais, eu posso simplificar, dividir. Se eu vou dividir, eu vou cancelar o raiz quadrada de 2 com o expoente 2. Se dividiu, esse número sai para fora da raiz, porque resolveu a raiz dele. Então, ele é 2. Agora, o 11 não tem raiz exata. Portanto, ele vai ficar indicado dentro da raiz. Logo, a raiz quadrada de 44 é 2 raiz de 11. Outro assunto. E aí, pessoal, como fica então uma extração de raiz quadrada quando o número é muito grande? Aqui nós vamos usar um método especial e ele serve para as raízes decimais, para as raízes exatas e não exatas. Exemplo. Raiz quadrada de 1536. O que eu tenho que fazer quando eu quero uma raiz dessa? Eu transcrevo esse número formando uma nova escrita dessa raiz, uma nova simbologia. E dentro dela eu repito o número que eu quero extrair. 1536. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque é uma riqueza de detalhes muito grande. Se eu for escrever como se faz uma receita de bolo, aqui, detalhes por detalhes, para vocês poderem acompanhar, o vídeo vai ficar muito longo. É cansativo. Então eu vou tentar ser o mais prática possível, mas eu preciso de muita atenção de vocês. Se for necessário, voltem o vídeo, parem, retornem até vocês entenderem cada passagem. Ou mesmo, transcrevam no caderno de vocês tudo o que eu vou falar. Então, nós temos aqui 1536. Nós vamos formar, da direita para a esquerda, grupos de 2 em 2 algarismos. Então, eu tenho o primeiro grupo, 36, e o segundo grupo, 15. Isso é muito importante, vocês vão precisar disso, principalmente no vestibular, que não pode usar calculadora. Então, eu vou agora analisar o primeiro grupo, o 15. Aqui vai ser a resposta da minha raiz quadrada, ou seja, aqui é o resultado da raiz. Então, todo número que vier aqui, ele vai ser a resposta do que eu estou procurando. O que eu faço com esse número aqui? Eu vou pensar no primeiro grupo um número que é elevado ao quadrado de 15. Não tem um valor exato, nós sabemos disso. Mas qual o número que, elevado ao quadrado, fica mais próximo de 15? Tentativa. 3, por exemplo. 3 ao quadrado é 9. Então, 9 está perto de 15. Tem algum número acima do 3 que daria raiz próxima do 15? 3 acima seria o 4. 4 ao quadrado é 16. Passou. Passou não serve. Então, é o número 3. Então, 3. Então, esse número 3, eu pensei nele elevado ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, 9.
esse resultado eu vou pôr embaixo do 15 e vou subtrair. Então, eu vou fazer 15 menos 9, 6. Feito isso, eu vou pegar esse número que eu encontrei como 3 e vou abaixar ele aqui dentro do radical. Então, eu vou colocar o 3 aqui. Ao colocar o 3 aqui do lado, eu vou dobrar esse número 3. É sempre assim? Isso é regra de bolo. Eu tenho que abrir os ovos e colocar os 3 ovos. Portanto, é a regra de bolo. Eu abri o ovo e agora eu vou dobrar esse ovo. Então, eu vou dobrar. Então, 3 vezes 2, 6. Feito isso, eu vou abaixar o próximo grupo. Então, o próximo grupo é o 36. Estão acompanhando, pessoal? Presta atenção, teve dificuldade, volta. Ao pegar esse grupo, eu tive agora o número 636. E agora é desse número que eu vou tentar trabalhar da mesma forma para descobrir quem é essa raiz. Então, eu vou pegar agora esse número 6 que eu obtive aqui, eu vou repetir ele aqui embaixo, e vou verificar um número que colocado ao lado dele e multiplicado por esse mesmo número, dê o 636 ou um número próximo dele. Quem seria esse número? Para descobrir de uma forma bem simples, eu vou pegar os 2 primeiros números que eu tenho aqui, 63, e vou dividir pelo 6 que eu encontrei aqui. Então, eu vou pegar o 63 e vou dividir pelo 6. Ao dividir, eu tenho lá 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 6, 6, para 6, nada. Abaixo 3. 3 dividido por 6 dá para dividir? É aquele caso que eu dei lá no primeiro exemplo. Não, é 0. Não preciso continuar. Paro aí. Então, eu diria que esse número que eu colocaria aqui seria o 10. Mas 2 números nós não vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar só com unidades. Então, a unidade abaixo de 10 é o 9. Portanto, eu vou colocar 9 aqui. Então, veio o 9 como o número que eu estou querendo multiplicar o 6 que tinha dado na série anterior. Multiplico 69 vezes 9. É isso que está pedindo. Então, a receita desse bolo aqui é multiplicar. 9 vezes 9, 81. Vão 8. 6 vezes 9, 54. 54 com 8, 62. Então, o número é 621. Logo, esse número 621, ele é um número igual a 636 ou menor do que ele? Ele é menor. Então, eu pego esse número e vou subtrair aqui, exatamente como eu fiz com o número 9. Então, subtraindo, 6 menos 1, 5. O 3 não dá para subtrair, então. 3 menos 2, 1. E 6 menos 6, 0. Tá ótimo. Uma continha de subtração perfeita. Sobrou 15. Esse número que eu coloquei aqui como 9 é um número que eu encontrei para ser colocado ao lado do número 3. Portanto, eu já posso concluir que a raiz quadrada de 1536 é aproximadamente o número 39, cujo resto da raiz é 15.
não preciso continuar. Dá para continuar? Dá. Nós vamos ter outros exemplos e vocês vão verificar, tá? Por enquanto, a base é essa. Então, só repetindo rapidinho, raiz quadrada de 1536, eu penso num número que é elevado ao quadrado de próximo do primeiro grupo, que eu obtive aqui ao separar os números de 2 em 2, faço a subtração, dobro o número que eu encontrei, esse número que eu encontrei, volto aqui embaixo no radicando e vejo um número que multiplicado por ele mesmo dê o número encontrado aqui após abaixar o segundo grupo ou menor que ele. Deu aqui no caso 621, então eu subtraio. O número encontrado, ele sobe para o resultado da raiz. E esse é o resultado que eu encontro como raiz. Por enquanto é isso. Vamos a um outro exemplo. Então, pessoal, agora a proposição é de exercícios. Nós vamos ver mais exemplos, mas vai ser na aula de resolução de exercícios, aonde eu vou resolver um por um desses exercícios com vocês. Mas aqui está. Exercícios. Calcule usando a decomposição em fatores primos. Raiz quadrada de 324, raiz quadrada de 1296, raiz quadrada de 729, raiz quadrada de 5.625. A decomposição é o primeiro exemplo que nós colocamos hoje na aula. E a segunda é, calcule a raiz quadrada de 758, a raiz quadrada de 31,36, a raiz quadrada de 9,866, a raiz quadrada de 3 e a raiz quadrada de 7,5. Isso tudo nós vamos trabalhar na aula que vem, que é a resolução dos nossos exercícios. Tentem, pessoal, é muito importante saber fazer raiz quadrada sem usar calculadora. Os dias de hoje, isso é um grande diferencial, porque todo mundo fica dependendo da informática, dos eletrônicos, de tudo isso. Né, Toy? E você, está aprendendo? Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima aula. Espero por vocês. Obrigada.